nossa nova unidade, então, a gente vai estudar o Sol, a Terra e a Lua. Então, começaremos por modelos cosmológicos, depois vamos entender movimentos da Terra, movimentos da Lua, o que influencia, né, a temperatura do nosso planeta, o que são as 4 estações, o que origina aí o dia e a noite. Vamos começar a estudar então os modelos cosmológicos. O homem sempre foi influenciado pela curiosidade, né? Olha para o céu e gostaria de saber como que existe os movimentos dos astros, porque determinada época do ano é mais calor ou é mais fria, por que eu tenho as fases da lua, porque em determinado momento do mês a lua ela tá cheia, ou em outra fase eu só consigo ver metade. Então sempre a curiosidade aí foi mantida pelo homem na questão aí de entender como que o universo então funciona. Claro que isso também orientada e muitas vezes influenciada por questões religiosas e aí questões culturais então de cada país. Vamos começar a falar sobre o modelo de Ptolomeu, também chamado de modelo geocêntrico. Geo seria a terra, cêntrico, então seria o centro. Cláudio Ptolomeu, ele viveu no século II, então, e ele postulou estudos em que acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar. E a Lua e os outros planetas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol, que é a nossa estrela, que é o centro, então, do sistema solar. Então, se vocês olharem para aquela fotografia, vocês vão ver que a Terra está no centro, a Lua, todos os planetas, inclusive o Sol, estão em movimento em torno do nosso planeta. E esse era o modelo, então, geocêntrico. Tá? No século XV, as grandes navegações elas eram influenciadas e elas se baseavam no modelo geocêntrico. E ficou aí, né, permaneceu aí por mais de 1.300 anos e acreditava-se, então, que a Terra seria o centro do sistema solar. Já no século XV, com a modificação da sociedade, né, com o desenvolvimento de certos tipos de tecnologias para a época, já começou então a acreditar em outros modelos cosmológicos que não era mais o geocêntrico. E aí nós vamos então para o modelo de Nicolau Copérnico, também chamado de modelo heliocêntrico. Se vocês perceberem então pela fotografia, o Sol já está então ali desenhado no centro do sistema solar, e na época de Nicolau Copérnico nós tínhamos então Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Nós tínhamos aí a descoberta de apenas 6 planetas que faziam parte do sistema solar. E no modelo heliocêntrico, porque hélio significa Sol, os planetas, os 6 planetas que na época foram os planetas descobertos, eles rodeavam então o Sol, que era a estrela central aí. Em 1543 ele escreve um livro, né, sobre a revolução dos corpos celestes. Só que esse livro, ele entrou então aí no hall dos livros heréticos, porque naquela época a religião ela sofria, né, muita influência, as pessoas precisavam responder à igreja daquela época. Então ele entrou aí como sendo um livro herético. Ele foi considerado, então, não científico para a igreja da época. Então, nessa parte, Copérnico ele entrou aí como sendo, então, fazia parte da época da Santa Inquisição, né? Onde a igreja, então, não aceitava a principal teoria dele, que era o modelo heliocêntrico. Mas, claro que hoje nós sabemos que é esse modelo que rege a astronomia, sendo o Sol o centro do sistema solar e os planetas rodeando a nossa estrela então. Além de Copérnico, nós tivemos também um cientista chamado Giordano Bruno, que viveu entre 1548 e 1600, que compartilhava a ideia sobre o modelo heliocêntrico também. Ele defendeu que o universo não tinha limites e que a Terra não seria o centro, mas sim o Sol. Além dele, nós temos também Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, que ele aperfeiçoou a luneta, né, para visualização dos astros
e aí ele ajudou no desenvolvimento desses instrumentos de observação e defendeu que Copérnico, junto com Copérnico, né, que a Terra se move em torno do Sol. Ele também foi perseguido aí pela Santa Inquisição e as ideias, né, dele também não foram aceitas na época. O último modelo, ele é chamado de modelo híbrido, e ele foi aí formulado pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601. O que ele dizia aí sobre esse modelo híbrido? Ele falava que os planetas giravam em torno do Sol, e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. É como se nós tivéssemos aí nesse modelo um pouco do modelo geocêntrico e um pouco do modelo heliocêntrico, porque ele fala que todos os planetas, tirando a Terra, giravam em torno do Sol, só que daí o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra, inclusive a Lua.